Se você prestou atenção nos últimos dois vídeos, viu que nenhum dos outros dois pacotes, essencial e bronze, tem uma cobertura de colisão parcial, que é aquela colisão em que o seu lead pode se envolver no dia a dia e que não causa a perda total do veículo dele. Ele precisa de reparar o carro dele ou de terceiro em uma oficina. E isso pode ser uma objeção quando você estiver negociando os outros dois planos. Então, o que fazer nesses casos em que o seu lead precisa de uma cobertura de colisão completa? Você pode ofertar o pacote prata, que é o primeiro pacote da Magna em que está presente a cobertura de colisão parcial, tanto para o veículo do associado Magna quanto para terceiros. Esse pacote vai atender as pessoas que precisam de uma cobertura mais completa, que não seja só das situações extremas como roubo, furto e perda total, mas também a colisão do dia a dia para o veículo dele e de terceiros, e que ainda assim queira uma mensalidade mais barata. Uma pessoa que não tem uma necessidade de viajar com o carro, que usa o carro mais dentro da cidade, que não tem a necessidade de um carro reserva, como nos planos mais completos, mas que ainda assim precisa dessa cobertura de colisão, tanto para o veículo dela como de terceiros. O pacote prata vai atender as pessoas com uma cobertura completa de roubo, furto, colisão e perda total do veículo do associado Magna, fenômenos naturais, ou seja, chuvas, enchentes, quedas de árvore e incêndio. Além disso, tem uma cobertura de terceiros, ou seja, nos casos em que o associado se envolve em uma colisão e ele é o responsável pelo acidente, a Magna também arca com o prejuízo do terceiro, do outro ou dos outros veículos envolvidos, até R$50 mil. É um excelente valor de cobertura para a pessoa que se preocupa com esse tipo de situação. Além disso, o que já é comum nos outros pacotes, uma assistência 24 horas para situações de pane, elétrica e mecânica e colisão, até 250 km para pane, sendo que é sempre uma quilometragem total, 125 km para ir e 125 km para voltar. E um guincho ilimitado em caso de colisão. Se o seu lead estiver além dos 250 km totais e se envolver em um acidente, ele pode usar o guincho até estar de volta à cidade de residência. Então a gente diz que nesses casos de colisão, o reboque é ilimitado. Então vamos discriminar a cobertura do pacote prata em detalhes. Esse é um pacote que vai ter uma cobertura completa para roubo, furto, colisão, perda total, fenômenos naturais e a cobertura de incêndio. É uma cobertura mais completa do que você conheceu nos outros pacotes. Além disso, numa situação de um acidente que seja provocado pelo associado Magna, também tem uma cobertura de terceiros, ou seja, nós arcamos com o prejuízo causado nesse veículo ou nesses veículos, se for mais de um, até R$50 mil. É um valor pensado em dar uma segurança para o associado que venha se envolver no acidente, que seja de responsabilidade dele. Além disso, tem uma cobertura de guincho, que já foi apresentada nos outros pacotes, onde ele pode usar um reboque de 250 km totais para situações de pane elétrica e mecânica dentro e fora da cidade, e uma cobertura de guincho ilimitado para colisão. Então, como é que ele passa a ter essa cobertura de colisão? Se ele se envolver em um acidente, ainda que esteja além dessa distância de 250 km totais, ele pode usar o reboque para retornar à sua cidade de residência, onde ele vai fazer o reparo do seu veículo. O público-alvo desse pacote prata são pessoas que querem uma cobertura mais completa do que nos pacotes essencial e bronze, com a cobertura, por exemplo, de colisão e de terceiros, mas que não abrem mão de uma parcela com valor mais atrativo, uma parcela menor. São pessoas que são atendidas por uma cobertura mais essencial, com aquilo que é mais comum de acontecer. Um ponto importante é que esse pacote prata não tem benefícios como carro reserva, que pode ser interessante para algumas pessoas, e aí é onde entra o nosso próximo pacote do próximo vídeo.